Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 22º domingo depois da Páscoa, né? A gente ainda tem o costume antigo, né? Do novo Ordos, a tendência a dizer do tempo comum, né? Depois de Pentecostes. Enfim, mas vamos começar pelo fim, né? Pelo fim mesmo. Pelo fim de tudo mesmo. Vejam, queridos, diz a Escritura que o bom samaritano aquele, e sabemos bem quem é o bom samaritano, né? Diz que ele ia voltar. Tá? E é disso que nós tratamos, né? Nós tratamos do retorno, da volta de Jesus. Né? É o nosso tema. É o nosso tema. Né? Já, eis que avistamos aí o bom samaritano no seu retorno. Né? E nós, Senhor, queridos, nós somos o estalajadeiro, como é que se diz ali? Né? O hospedeiro, nós somos. Os hospedeiros são os ministros de Deus, né? De São Paulo na Epístola, devem ser idôneos, né? Devem ser idôneos. Aqui a idoneidade de que nós tratamos é para idôneos para anunciar o retorno de Jesus. Né? Tem que crer de fato. Crer de fato. Como é que diz Jesus pro doutor da lei? Vai e faze o mesmo. Crer de fato é fazer com as mãos, queridos. E é por isso que nós estamos aqui. Fazendo com as mãos o refúgio. Fazendo com as nossas mãos o refúgio. É fazer, não é? Tão confortavelmente, na minha pobre e antiga vida, dizer sim, creio e não fazer nada. Né? Eu aguardo Jesus, eu sei que ele vai voltar, que está em breve ele virá, mas não movo nada. Nem para a minha vida interior, nem para a minha vida exterior. Não movo nada. E sigo adiante com a minha vidinha. O levita. O desvio do caminho. O sacerdote. Tantos hoje desviam do caminho. Tantos. Falar no retorno de Jesus é proibido. O Vaticano proibiu. Nem as aparições não podem falar nisso. Né? Não pode. Já tem uma comissão para trancar todas os videntes, confidentes e visionários e não sei o quê, que falem do retorno de Jesus. Isso é um assunto que não pode ser tratado. Queridos, essa hospedaria é a Santa Igreja, na qual Jesus quis recolher o homem. Que lindo, né? Jesus quis recolher o homem que encontrara ferido. Nós somos feridos pelo pecado original. Quão profundamente, queridos, quão profundamente. Arrastamos este pecado desde o iniciozinho. Hein? Séculos e séculos. Milênios se passam. E os homens estão aí, feridos. Profundamente feridos. E como se não bastasse a ferida original, eles acavam cada vez mais. Acavam profundamente. Cavam-na mortalmente. É o que hoje faz, é o que faz hoje o homem. E juntaram-se os dois. O sacerdote, isto é, o homem religioso, que se proíbe de esperar o seu curador, e faz o levita, isto é, os homens entendidos neste mundo. Né? Os homens entendidos. Mas não teve o Klaus Schwab e a sua equipe, Harari e companhia,
coragem de dizer isso, queridos. Olha, nós somos deuses. Sabe? Agora é sério isso. Nós somos deuses. E se vos opuserdes a nós, a ponto de nos quererdes matar, nós vos mataremos antes. Agora devemos ser nós adorados como vossos deuses. E tem que aceitar tudo que vem da nossa mão. Tem que aceitar tudo. Está vindo aí mais, já está se instalando no mundo. Né? O Reino Unido já começou lá com a loucura aquela, eu nem posso dizer as palavras, né? Mas aquelas medidas extraordinárias que eles adotam para... Nós sofremos aqui no Brasil isso também. Quanta discussão, meu Deus do céu. Quanta discussão. Né? Então, eles são os deuses. Sim, eles são os deuses atuais, queridos. Eles são os deuses atuais. Essa elite maldita que quer o mal da humanidade. Queridos, desculpe, eu vou dizer assim, quem não está vendo que não há solução de paz para aqueles dois países lá, com as exigências que cada um deles está fazendo, não há solução de paz. Não há. Não há. Não há jeito de intermediar paz enquanto os dois estiverem teimando deste modo, batendo o pé, cada um com as suas reivindicações. Não. Bom, a dizer que... Bom, agora, essa semana, lembro, a Rússia chegou a acusar os Estados Unidos de provocar o bichinho, aquele que assolou e que estão querendo fazer voltar. Né? Enquanto isso, o sacerdote lá do símbolo, desde lá do Vaticano, né? Segue batendo o pé, querendo e apoiando tremendamente esse plano, essa agenda odiosa, Queridos, São Paulo fala em ministros idôneos. Tem que se fazer uma hierarquia, queridos. Tem que se fazer... Nas coisas espirituais, nós temos que fazer uma hierarquia. Viram? Uma coisa é o Antigo Testamento. Outra coisa é o Novo. Uma coisa é o Antigo Testamento lido pelos judeus. Como é que diz São Paulo? Ainda hoje cobre os olhos deles um véu. Eles não conseguem ler o Antigo Testamento. Nem a sua escritura, eles não conseguem lê-la nem interpretá-la corretamente, porque aquele ao qual principalmente apontava as suas escrituras, eles não o receberam e o odeiam. Mas então, que interpretação podem dar eles das suas próprias escrituras? Com certeza, os cristãos têm uma interpretação, esta sim, idônea. Muito mais idônea. Então, as escrituras, a Bíblia, sofrem uma hierarquia. Não é a mesma coisa o Antigo e o Novo Testamento. Não estão no mesmo grau, na mesma paridade de força. O Antigo Testamento, como diz as escrituras, as próprias escrituras dizem, foi mediado pelos anjos. Já no Novo Testamento nós temos a palavra da Igreja Católica. Foi ela que instituiu, que canonizou, colocou no cânon bíblico os livros que estão lá. Foi a Igreja que estatuiu quais eram os inspirados e quais os não inspirados, e quais aqui... Não, eu tenho que me rir tristemente desses que querem se dizer cristãos e são judaizantes. Né? Nos odeiam porque guardamos o domingo, e querem que guardemos o sábado. Né? Não entende que mesmo dentro do Novo Testamento há uma hierarquia na Bíblia. E os santos evangelhos estão acima de tudo. É a própria boca da verdade quem pronunciou.
Ali está acolhido os ensinamentos do Deus Altíssimo, dito diretamente por Ele mesmo, em carne, em osso e carne, com a sua boca sagrada, santíssima, com as palavras que de humano Ele tinha conosco. Mas que paridade querem colocar entre a lei que vem de Jesus Cristo e o Antigo Testamento? Jesus é maior. Ele mesmo dizia tantas vezes, né? Vós ouvistes o que os antigos disseram. Eu, porém, vos digo. Ele é maior. Ele é maior. Se temos alguém no meu grupo querendo... se dizendo cientista. Pode ter até algum conhecimento de alguma ciência, mas não com certeza a teológica, a escriturística, a divina. Não com certeza. Submeta-se, humilhe-se e siga o ensinamento da Santa Igreja Católica. Por favor, por favor. Querer agora que nós os judaizemos e observemos o sábado, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Deixemos a palavra da verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquilo que Ele nos ensinou, para seguirmos o quê? Daqui a pouquinho quer que nós sigamos o Talmud e a Cabala. E comecemos a matar também nós a ovelha vermelha. Diz que agora já está lá em Jerusalém a ovelha vermelha para o sacrifício. É uma coisa que é descabida. É descabido o pensamento dessa gente. Querem se dizer evangélicos, mas não seguem o evangelho. Já disse, enquanto não tiverdes o sacerdócio católico e a Santíssima Eucaristia, não vos atrevais de dizer evangélicos, porque estáis renegando coisas essenciais do Novo Testamento, dos Santos Evangelhos. Foi Jesus que tomou o pão e disse: Hoc est enim corpus meum. E foi Jesus quem nos disse a nós também: fazei isto em minha comemoração, em minha memória. Pronto, sacerdócio e Eucaristia. Se não tendes o sacerdócio católico nem a Eucaristia católica, como vos atreveis a querer ser evangélicos? Não o sois afato. Mas que coisa! Que coisa! Não conhecem as Escrituras? Não sabem o que ensina a Santa Igreja? Mas, queridos, sim, só para não alongar demais, se no rosto de Moisés tinha aquele brilho, e se no rosto da Santa Igreja transpareceu por tantos séculos e milênios aquele brilho maravilhoso que atraiu o mundo inteiro, que luz não deverá brilhar nas nossas faces que anunciam o retorno de Jesus em breve? Compreendeis? Que luz não deverá brilhar nas nossas vidas? Que luz não deverá se mostrar na nossa oração, na nossa comunidade, na nossa relação uns com os outros? Que ministros idôneos não devíamos ser no serviço que nós prestamos à comunidade, que prestamos ao nosso refúgio, para que edificar para os irmãos? Aqui nós edificamos para os irmãos, é em caridade que nós fazemos para os irmãos que virão depois assim, sem eira nem beira. Não compreendeis isto para vos comoverdes e vos unirdes e trabalhardes e me ajudardes, vós que viestes e que não estáis me ajudando, não estáis me correspondendo ao que tanto preciso de vós? Não compreendeis isto sequer? Não compreendeis? Hein, queridos? Não compreendeis? O que mais eu preciso dizer-vos para abrir os vossos corações a este homem? Logo o teremos assim, ferido e à beira do caminho. E à beira do caminho. Não vos comoveis? Só pensais na vossa vidinha, na vossa casinha e no vosso bem-estar
durante aquele tempo. Só nisso pensais. Que ministros idôneos não deveis ser, vós, cuja face transparece a alegre notícia do retorno em breve de nosso Senhor. Hein? E contudo, nós também sofremos hierarquia, sabiam? Porque um é aquele que é o confidente, outro é aquele que é o vidente, outro é aquele que sopesa todas as revelações com as Sagradas Escrituras. Hein? Vejo tanta gente aí e falando doutamente sobre as revelações de um vidente, de outro confidente, de outro isso e aquilo, e as profecias das Sagradas Escrituras. Elas é que vão dizer se tal confidente é verdadeiro ou falso, se tal confidente acertou ou não acertou. É preciso perguntar às Sagradas Escrituras. É preciso explicar àqueles que as entendem e as explicam, para a gente poder sopesar também entre nós. As próprias profecias sofrem uma hierarquia. Tudo isso sabe o que vence, queridos? Tudo isso sabe o que vence? É a caridade do bom samaritano. Tivéssemos nós a caridade do bom samaritano, saberíamos discernir todas as coisas, os sinais dos cosmos, os sinais da necessidade do irmão que está aí conosco, a necessidade daqueles que vão vir, a necessidade dos homens que não compreendem, não conhecem as Escrituras. Se tivéssemos mesmo a caridade do bom samaritano, saberíamos com ela alumiar com um clarão divino, um clarão todo divino, todas as coisas. Tivéssemos nós a caridade autêntica, verdadeira, profunda, prática. Vai tu e faz prática. Tivéssemos nós essa caridade prática, saberíamos alumiar todas essas realidades com essa luz que vem do alto, que é divina. E nós, então, a reconheceríamos plenamente quando viesse de novo, quando voltasse. Nós, então, a receberíamos alegremente, sem medo, quando retornasse. Vai voltar o bom o bom samaritano. E vai perguntar pelo homem ferido que ele curara e pensara. Vai perguntar ao estalajadeiro. Somos nós os estalajadeiros, os últimos, aqueles sobre o rosto dos quais brilha a maior caridade divina, a caridade última, aquela que prepara os homens para receber o Senhor de volta. Hein? Vai nos perguntar. Talvez queira ver o homem ferido, se nós pensamos bem as suas feridas, se nós as curamos suficiente. Ele nos deu até duas moedas, né? A sua humanidade e a sua divindade. Nos deu as duas moedas. Para que nós usamos essas duas moedas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.